Mais assertivo é difícil, porque eu achei curiosa a frase que estava ali no nosso ecrã, que dizia que as declarações podem agitar o futebol. A minha pergunta é se o futebol ainda pode ser mais agitado do que aquilo que já está nesta altura. Porque realmente os dirigentes e os árbitros têm contribuído muito para este estado de coisas. Os árbitros porque escolheram esta semana, e este fim de semana em particular, para fazer um protesto, uma espécie de greve de zelo, entrando à parte das equipas, ao contrário do que está definido pela Liga, para protestarem contra aquilo que eles consideram ser críticas injustas, e tivemos um chorrilho de asneiras e de erros gravíssimos durante todo o fim de semana, e não foi só nos dois jogos do Benfica e do Sporting, houve uma série de outros jogos, quer na primeira, quer na segunda ligas, que realmente é de bradar aos céus e que põe a nu pelo menos uma gritante incompetência de uma série de árbitros e de árbitros auxiliares e de elementos que estão no VAR. Isso é absolutamente indiscutível. Depois estou com muita curiosidade em ver, primeiro, e ouvir o que é que o Conselho de Arbitragem, que teve depois disto tudo, teve uma ideia peregrina de fazer um balanço das primeiras 10 jornadas amanhã, quarta-feira. Antes de falarmos sobre isso, deixa-me perguntar-te ainda sobre Frederico Varandas. Sim, como é que será a resposta? Eu já lá ia chegar, porque isto vem tudo encadeado. Ia falar sobre a resposta ao canto, como é que poderá Frederico Varandas justificar essa polémica com o Queda? E depois chegamos realmente àquilo que os responsáveis dos clubes normalmente têm para dizer em função daquilo que são os seus próprios resultados. É claro que uma situação como esta que aconteceu no Santa Clara Sporting, não há muito para dizer sobre isso. Toda a gente viu, toda a gente sabe aquilo que aconteceu. É um erro que não tem, para mim, eu não encontro qualquer explicação, nem para o árbitro auxiliar, nem para o árbitro não terem assinalado aquilo que deviam naquela altura. Mas o Sporting não tem culpa da decisão do árbitro, não é? Nenhuma. O Sporting não tem, por isso mesmo é que eu não percebo porque é que o Frederico Varandas tem que vir falar sobre as arbitragens, porque o Sporting realmente não tem nada a ver com a questão daquilo que é decidido. Será para responder às acusações de Rui Costa? Ou então já fica... Mas se tem que vir responder, porquê? Porque enfia alguma carapuça por causa disso? É que realmente não faz muito sentido. Porque uma coisa é os erros dos árbitros prejudicarem ou beneficiarem determinadas equipas em determinados jogos. Porque também não é só o Sporting a ter esses benefícios. O Futebol Clube do Porto é líder isolado e incontestado do campeonato e é a equipa, de forma incontestável, que tem tido mais erros a prejudicar diretamente, erros de arbitragem ao longo deste campeonato. E está na frente, com 3 pontos de vantagem sobre o segundo e 6 sobre o terceiro. Portanto, as arbitragens não explicam tudo. É bom que também fique claro. Aliás, o próprio José Mourinho disse no domingo que nós empatámos, culpa da equipa, do árbitro e do VAR. Portanto, não excluiu os jogadores, nem a equipa, nem ele próprio. Portanto, não podemos também só justificar tudo com arbitragens. Por isso é que causa-me algum espanto que o responsável máximo do Sporting tenha que vir responder a uma queixa do Benfica em relação a isto. Não percebo, sinceramente, porque é que tem que vir responder. Pronto, ele fará o que entender e obviamente é livre de dizer tudo aquilo que pensa, mas não tendo o Sporting nada a ver com a situação, não percebo porque é que tem que vir responder ao Rui Costa. O Rui Costa queixou-se. Tem as suas razões para dizer que aquilo neste fim de semana fez uma comparação que eu acho também um bocado excessiva. Se pode dizer eventualmente que no jogo do Sporting que aquilo era o último lance do jogo e que poderia eventualmente o resultado ficar assim, o Benfica, quando sofreu o penalti, faltavam 25 minutos para acabar o jogo, com o Casa Pia em casa.
Portanto, não venham dizer que foi por causa só do árbitro que o Benfica empatou. Portanto, já vamos falar também sobre esse lance do Benfica. São muitas as polémicas nas últimas horas. Para já vamos falar agora também de Mário Branco, que ameaçou o árbitro Gustavo Correia no final do empate do Benfica, frente ao Casa Pia. Segundo o Jornal Record, o diretor-geral do Clube da Luz dirigiu palavras num tom de grande intimidação aos árbitros, já no túnel de acesso aos balneários, depois de ter sido expulso ainda no relevado. Os dados constam do relatório do delegado da Liga. No final do jogo, Gustavo Correia foi cercado por elementos do Benfica, mas terá sido mesmo Mário Branco a dirigir as palavras mais graves ao árbitro, que abordou logo depois do apito final. Em conferência de imprensa, José Mourinho, que também se dirigiu a Gustavo Correia, garantiu que apenas tentou que Mário Branco controlasse as emoções que eram fortes nas palavras do treinador do Benfica. Paulo Catarro, a minha pergunta é se foram ou não aqui ultrapassados então os limites por parte de Mário Branco. Depende do que é que o árbitro vai escrever no relatório sobre aquilo que lhe foi eventualmente dito, porque uma coisa normalmente é aquilo que é falado e depois aquilo que é escrito pelos árbitros e pelos delegados da Liga. Esse é um primeiro ponto. Depois, eu continuo a achar, já disse isso várias vezes e vou sublinhar uma vez mais, há gente a mais sempre junto ao terreno de jogo, que não tem nada a ver nem com o banco de suplentes, nem com o treinador, nem com os adjuntos, nem com os suplentes. O diretor desportivo ou qualquer outro elemento não tem de estar ali para ir falar com quem quer que seja. Mas não é no Benfica, é em todo o lado. Isto passa-se em todos os clubes. Passa-se em Alvalade, passa-se no Estádio do Dragão, passa-se na Luz, passa-se em Braga. Não há nenhuma razão que justifique a quantidade de pessoas que nada têm a ver com o jogo e que estão junto ao relevado. E depois sucede isto. Claro que há pessoas que ficam mais enervadas com algo que julgam que estão a ver de uma determinada maneira. Mais uma vez eu sublinho, acho que o Benfica tem culpas próprias neste resultado, não pode só queixar-se de um erro do árbitro, que houve, de facto, a meu ver também, ao assinalar aquele penalti, mas o guarda-redes defendeu. É bom recordar isso. Defendeu a bola rematada pelo Cassiano. Só é golo porque o Tomás Araújo é que introduziu a bola na baliza. É que nós não nos podemos também esquecer desses pequenos detalhes. Portanto, quer dizer, depois ir para cima do árbitro, mas foi tudo uma sequência. Quer dizer, o Tomás Araújo podia ter feito muito diferente daquilo. Não é? Mas Paulo, já agora vamos olhar para a justificação de José Mourinho, que diz que até vai ao relevado, ao encontro de Mário Branco para travar a contestação. Essas palavras do técnico não se podem virar contra Mário Branco, porque no fundo está a dar a entender então que estava descontrolado. Vou-te dizer, Madalena, nós nunca sabemos bem o que é que aquilo é, o que é dito e sobretudo nunca sabemos o que é que depois é transcrito para os relatórios. Mas, há uma enorme atitude de ir até ao encontro dos árbitros. Mas isso conta pouco, isso nós já vimos. Não é um sinal. Nós já vimos jogadores de várias equipas. Algo mais, não é? Eu já vi jogadores de várias equipas irem direito a correr contra os árbitros. Não foi só esta época, já aconteceu noutras épocas. E os árbitros omitiram pura e simplesmente que isso aconteceu. Nós vimos todas as imagens. Portanto, depende muito do que é que é dito e do que é que eles escrevem depois sobre isso. E o que é que o próprio delegado da Liga também diz que ouviu e o que é que ele escreve. Portanto, o Mourinho dizer, é óbvio que o Mário Branco não se vai livrar de um castigo. Mas que importância ou que influência é que isso tem para a equipa do Benfica? Zero. Por isso é que isto é só folclore. Então como é que se resolve este tipo de situações? Na Premier League também são aplicadas de imediato multas e não vemos este tipo de contestação também? Multas que é para ajudar a pagar as despesas da Liga, que tem que pagar a nova sede que custou um dinheirão, não é? E então vão fazendo estas multas, porque para o futebol em si isto não tem nenhum efeito. Para o Benfica, estar o Mário Branco ali ou não estar, o efeito é nulo, completo. Ainda se me dissessem assim, o José Mourinho tem que ficar um mês fora do banco, pronto, ainda vou admitir que isso fosse algo relevante. Agora, o Mário Branco, o diretor desportivo... Mas isso não é condicionar o futebol? Condicionar o jogo? Toda a gente tenta condicionar o jogo, claro.
Quando se diz que Mas consideras que esta foi uma atitude de condicionar? Todos os dirigentes e treinadores, quando falam, e até muitas vezes os próprios jogadores, tentam condicionar as arbitragens a favor deles, como é óbvio. Isso sempre foi assim e vai ser sempre assim. Portanto, não é nenhuma surpresa. Quando nós estamos aqui, e a primeira coisa que tu falas comigo é o que é que o Frederico Varandas vai falar na sexta-feira, obviamente, se ele falar, vai condicionar também aquilo que no entender dele, está a acontecer em relação à arbitragem, como o Rui Costa fez isso no domingo, como o André Vilas Boas tinha feito há umas semanas. Paulo, então isto é uma luta para ver quem é que vai condicionar primeiro a arbitragem? Claro, não tenhas a menor dúvida. Então é por isso que Frederico Varandas quer já falar? Ou adiantou-se primeiro Rui Costa? Isto é como jogar xadrez, é ir movimentando as pedras e vendo qual é que é o melhor movimento consoante a tática que é preciso utilizar. Mas o futebol português sempre foi isto. Mas um diretor-geral devia ter mais sangue frio, ou não? Pois devia. E então? Todos deviam então como é que isso se consegue, Todos Paulo? deviam ter mais sangue frio, os árbitros deviam ser mais competentes, os VAR, idem aspas, estão a olhar para uma televisão. Há coisas, por exemplo, que o VAR que ficou em segundo lugar na época passada, o André Narciso, tem estado lesionado na posição de VAR, mas lesionado ele pode estar no VAR. Só fez 2 jogos ainda esta época. Mas para ser VAR é preciso estar a correr? São faltas de virem agora com esta conversa. Eu que jogava que o VAR estava sentado em frente a umas televisões e a ver as imagens, mas pelos vistos, como está lesionado, também não pode. Quer dizer, e depois estamos a colocar no futebol elementos do VAR e árbitros completamente inexperientes que não têm capacidade para dirigir jogos com esta pressão e com esta magnitude, e depois, claro que surgem isto. E depois sentem-se pressionados, como é óbvio. Vem o Frederico Varandas diz uma coisa, vem o André Vilas Boas diz outra, vem o Rui Costa diz outra, e cometem erros atrás de erros. Cada vez vai ser pior assim.